número 19. Apocalipse 19. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Versículo 1 ao versículo de número 10. Apocalipse 19, do versículo de número 1 ao versículo de número 10. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, tanto pequenos como grandes. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Podeis vos assentar. Meus amados, este capítulo 19 de Apocalipse, ele fala de acontecimentos futuros. E aqui ele fala sobre a queda da Babilônia, a queda de Babilônia, e fala também sobre as bodas do Cordeiro. Eu quero falar para a igreja nesta noite justamente sobre as bodas do Cordeiro. Eu não vou falar sobre a queda da Babilônia. Talvez em uma outra época, um outro dia, nós vamos comentar sobre os primeiros versículos do capítulo de número 19. Mas o versículo de número 7 está escrito, versículo de número 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. O versículo 9 ainda diz: e disse-me, escreve, porque bem-aventurados
aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Meus amados, as bodas do Cordeiro, como nós lemos aqui, é um evento futuro, porque justamente as bodas do Cordeiro é aquele momento, podemos assim descrever, ou aquele tempo de intimidade com Deus, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Entendeu? É o tempo da intimidade da igreja com Deus, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Todos nós aguardamos, nós, servos de Deus, aguardamos o arrebatamento da igreja. É o que nós esperamos. Nossa doutrina é o que nós pregamos, é o que nós esperamos, é o arrebatamento da igreja. Hoje nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Nós sabemos que ele próprio disse, falando, quando ele ainda estava aqui, e falando não como Deus na sua divindade, mas falando como homem, o Jesus humano, ele diz que nem os anjos, nem o Filho sabe o dia e a hora, mas unicamente o Pai estava reservado unicamente e exclusivamente para Deus. É um dos propósitos, um dos segredos ou mistério de Deus. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Algumas denominações e até teólogos que sempre marcaram a volta do Senhor Jesus, mas erraram, porque isso não é facultado a nós, os homens, saber o dia nem a hora. Uma coisa que nós sabemos, pelos acontecimentos, pelo cumprimento das profecias bíblicas, que Jesus não demora a vir buscar a sua igreja, isto é, pelos acontecimentos, como mencionamos na terça-feira passada. As evidências apontam, que a igreja está na hora de ser arrebatada. Jesus, ele virá, ele vem buscar a sua igreja. E justamente dentro da cultura e do costume judaico, o casamento ele se dava em 3 etapas. Geralmente, o compromisso do noivado, o pedido de casamento, dentro do conceito judaico, era uma coisa tão séria, que a pessoa considerava comprometida no ato do pedido de casamento. Já era considerada quase que como casado, vamos dizer assim. Faltava apenas as formalidades que oficializava o ato do casamento. Mas a pessoa era considerada desposada, era o compromisso do casamento. O noivo pedia a mão da moça em casamento e ia embora. Depois ele voltava e oficializava esse pedido. Era a confirmação desse pedido. Era a segunda etapa. Ele ia e ele não levava a moça para casa, não. Casava e ela ficava em casa. Era tipo casamento no civil. No civil. Principalmente os servos de Deus, aqueles que casam, têm a cerimônia religiosa. Ele vai lá no cartório e casa. Não é isso? A segunda etapa do casamento. Vai lá no cartório, põe os papéis para correr, espera, e naquela data ele vai lá e casa. Ele não vai consumar o casamento na lua de mel. Ele espera vir o casamento religioso na igreja. Depois que ele faz o casamento religioso, aí que o casamento, na verdade, ele é consumado
a pessoa é livre para sair, né, um lugar secreto com a sua esposa, aquela que era a sua noiva. Então tem o pedido, tem o ato civil do casamento e depois o ato religioso. Isso assim, no casamento judaico se levava um certo tempo. E a celebração, a festa do casamento, durava 7 dias. Ele só depois de 7 dias que tinha a festa do casamento, aí que ele tinha a autorização dos pais, das famílias, para se retirar com a sua noiva. Por isso a volta do Senhor Jesus, ela é representada justamente dentro da cultura judaica, o casamento judeu, justamente nessas 3 etapas. A primeira, Jesus veio aqui e pediu a mão desta noiva em casamento quando ele morreu por ela. Demonstrou seu amor, seu sacrifício por ela. Foi embora. Ele aguarda aqui que esta noiva não esfria o seu amor por ela. Não abandone. Não troque por outro. O tempo está passando, mas ele vai voltar agora, vai oficializar esse casamento, quando a igreja for levada e encontrar com o Senhor nas nuvens. Oficialmente, né, a igreja vai encontrar com o Senhor. Vai ser um cortejo daqui da terra até no céu, muita gente acompanhando, né, ao encontro desta noiva com o Senhor Jesus. Segue-se depois deste encontro desta noiva, que é a igreja, com o Senhor Jesus sobre as nuvens, passa-se o tribunal de Cristo, que é a recompensa que cada um vai receber por suas obras. Depois deste período, a igreja será levada às bodas do Cordeiro. Que é as bodas do Cordeiro? É uma festa preparada. Assim como acontece no casamento, vai ser uma festa maravilhosa, chamada, assim como ocorre aqui, a ceia do Senhor, onde se serve e representa o pão e o cálice. O pão representa o corpo do Senhor e o cálice representa o seu sangue. Isso demonstra a comunhão que nós temos com Deus, esta fé e esta ligação de intimidade espiritual com Ele. Nós vamos adentrar o lugar mais secreto de Deus, preparado para esta hora, para esse dia, para desfrutar de uma comunhão íntima e pessoal com Deus, chamada as bodas do Cordeiro. Bom, a palavra do Senhor nos diz, quando nós lemos aqui, que o versículo de número 7, do capítulo 19 de Apocalipse, que não existe palavras em português ou qualquer outro idioma para expressar a dimensão da alegria e do gozo que vai ser na vida de um cristão ao estar diante de Deus nas bodas do Cordeiro. Por isso ele diz no versículo de número 7, regozijemo-nos. Regozijo é uma emoção, não é uma emoção da carne, é uma emoção pura, é uma emoção perfeita, que eu imagino de uma dimensão espiritual, que esta emoção nós não conseguimos sentir ela neste corpo, de tão intensa que ela é. Só depois que o nosso corpo for transformado nesse estado corruptível para um estado incorruptível, é que nós vamos ter capacidade espiritual
para sentir esse regozijo, porque quando fala de regozijo, é uma emoção com uma intensidade tão grande que o físico não aguenta. Então, isto está reservado para quem chegar lá nas bodas do Cordeiro. É algo tão sublime, é algo tão maravilhoso que Deus reservou para aqueles que servem a Ele e aqueles que professam a sua fé e têm a esperança do arrebatamento da igreja. Por isso o texto diz: regozijemo-nos e alegrimo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa aprontou. Quando nós lemos o versículo de número 8, vai acontecer algo lá tão extraordinário. Isso aqui é lógico, é uma linguagem simbólica. O que vai acontecer lá, na realidade, vai além do que a nossa imaginação consegue captar, consegue absorver. Porque esta linguagem é simbólica, mas ela representa muito mais do que aquilo que nós entendemos. Por isso o versículo 8 diz: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Imagine linho fino lá no céu. Se o linho fino aqui já é uma coisa boa, então imagine lá no céu. Se a sua imaginação, você dá asa à sua imaginação para ela ir além. Então lá será dado linho fino, puro. Agora imagine uma coisa: linho fino, puro e mais o quê? Aí imagine você olhar para o seu irmão que está do seu lado e ver ele aí vestido de linho fino, puro e ainda resplandecente. Imagine você. Quando você olha de lá para cá, eu tenho sim, mas não é tão lá essas coisas não. Mas imagine se eu tivesse aqui com um terno prateado, mas daquele que brilha mesmo, né? Você olhando de lá para cá. Não é para chamar atenção não, é só para fazer uma ideia. Tem pregador que gosta, né? Não, mas é só para despertar a sua curiosidade, para você imaginar quem está do seu lado aí, vestido de linho fino, puro, resplandecente. É assim. E você preste atenção que Jesus, ele mostrou isto aqui lá com os discípulos. Se você depois, eu não vou ler agora, porque o tempo não permite, eu quero desenvolver a palavra aqui dentro desse tema, mas em casa depois você vai ler a Bíblia e você vai encontrar lá no Evangelho de Mateus, se não me foge da memória, eu não lembro mais qual é o capítulo, da transfiguração, capítulo 17, Mateus capítulo 17, Jesus mostrou o que vai ser lá no futuro para os seus discípulos. Subiu com eles no monte chamado das Oliveiras, mas também denominado Monte da Transfiguração, porque Jesus subiu e levou 3 dos seus discípulos com ele, aqueles mais íntimos dele, que era Pedro, Tiago e João. E lá no monte, Jesus se transfigurou. Esse transfigurou é uma metamorfose, é uma transformação dessa matéria em algo espiritual, em algo sublime. Então foi uma mudança, uma transformação. A pele, a roupa, não importa a cor, se é preta, vermelha ou se é azul, ela foi transformando, e ela passou a transfigurar e resplandecer.
se tornou branca. É o poder de Deus da transformação. Isso Jesus mostrou. Pedro ficou tão maravilhado, porque naquele momento que ele viu a manifestação desta glória, e o ambiente foi totalmente dominado por aquela glória, Pedro esqueceu do mundo. Pedro esqueceu das coisas. E ele sentiu aquela coisa tão gostosa, tão boa, que ele esqueceu do mundo. Ele disse: olha, nós não precisamos mais sair daqui. Nós vamos ficar toda a vida aqui. Nós vamos fazer 3 cabanas. Vamos fazer uma para Elias, que Elias apareceu lá. Uma Elias? Para Moisés, não é Moisés que apareceu lá? E outra para ti, Senhor. O resto tá bom demais. Não precisa coisa melhor. Mas ele esqueceu que tinha eu aqui que precisava ser salvo por Jesus. Ele não lembrava disso, não lembrava desta igreja, não lembrava de vocês, não lembrava mais do mundo. E naquele momento Deus bradou lá de cima. E como se Deus falasse para ele: Pedro, Pedro, você não sabe o que você está falando. Este é meu filho. Aí ele ouviu. Então Pedro quietou naquela hora, porque aquilo era só uma demonstração do que vai ser lá no futuro. E aí o texto que nós lemos em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, é um estado, descreve, preste atenção, descreve um estado eterno, um estado de perfeição eterna. Se você entender a dimensão de um estado perfeito, eterno, entenda isso, que isto é o amor de Deus. Por causa disso, tudo passa, mas o amor de Deus permanece para sempre. O amor de Deus permanece para sempre. Você quer ver o que diz aí 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, se não me foge da memória? Ou é o 14 e o 13? Deixa eu ver. Se é o 1 Coríntios 13, 13. Ou se é o 14 e o 13. Leia para mim. 13. Isto, 13, 13. Paulo falando, ele disse: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. 3 virtudes. Agora, destas 3, mas a maior destas é a caridade. Das 3 virtudes são boas, mas a maior é a caridade. Quando nós chegamos lá no capítulo 13, 2 Coríntios, ele diz que as pessoas podem ser usadas com os dons, ter dom os 9 dons, e até entregar o seu corpo para ser queimado. Ele fala: mas se não tiver caridade, não resolve. Aí ele disse que tudo isso vai cessar, os dons vai cessar, mas a caridade permanece. Então descreve um estado de perfeito, eterno, é o que Deus preparou para a sua igreja. Meus amados irmãos, para que a igreja pudesse desfrutar dessas, eu vou descrever, dessas delícias espirituais, eterna, o que Jesus fez? O que precisou dele fazer? Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 20. 1 Coríntios 1 e 20. Lá está escrito em 1 Coríntios 1 e 20. É por isso que nós devemos valorizar a nossa comunhão com Deus, com Jesus. Valorize a sua comunhão. Cultive ela, não deixe ela esfriar,
não podemos perder a nossa comunhão com Ele e nem trocá-la por nada. Deus promete recompensa àqueles que valorizam a comunhão com Deus. Um dia Pedro perguntou a Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te servir, o que nós vamos receber em troca? O que nós vamos ganhar com isto? O que Jesus disse para eles? 100 vezes mais. Nesta vida, e por fim, você vai ganhar tudo isso que nós lemos aqui em Apocalipse 19, 7 e 8. Por fim, a vida eterna. Você já ganha aqui, mas ganha lá na eternidade. Para nós desfrutarmos disto, Jesus pagou um alto preço. Por isso, Paulo diz: porque fostes comprados. Você não foi roubado. Não é uma usurpação de Deus. Mesmo Ele tendo direito como Criador, porque Ele tem direito, mesmo Ele tendo direito como Criador, Ele é o Pai de todos os espíritos, mas mesmo assim, para ter um direito legal, comprovado, Ele pagou um alto preço para readquirir algo que já era a sua propriedade por direito de criação. Por isso Paulo ele diz: porque fostes comprado por bom preço. Aí ele pede uma coisa: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, o qual pertencem a Deus. Ele tem o direito, não somente por ser criador, mas ele tem direito de resgate, porque ele pagou o preço. É propriedade dele, mas foi entregue a um usurpador. Mas Deus foi lá e pagou o preço para readquirir aquilo que já era propriedade dele. Agora veja bem, nós temos um dever como cristãos e como servos de Deus, como comprados, como redimidos, como pessoas que tornamos-nos possessão de Deus, de glorificar a Ele. Preste atenção, no espírito e no corpo. Talvez as pessoas não analisam e não prestam muita atenção nisso. Nós temos algumas culturas, como a cultura grega, na época de Paulo. As pessoas não valorizavam o corpo. O corpo era o instrumento do pecado, do prazer. Aí você fica aproveitar desse corpo, porque esse corpo era a filosofia de Sócrates. Então não valorizava o corpo. Certo sentido espiritual, o corpo não servia para nada. Era um peso, é uma carcaça. Mas Deus não olha assim. Deus, Ele resgatou a nossa alma e resgatou o seu corpo. É difícil às vezes para entender que essa matéria que dissolve no pó, que ela vira água, em 3 dias ela já começa a decompor e passar um processo de putrefação. É assim o ser humano. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser de qualquer nível cultural. Morreu, irmão. Depois de 3 dias, 4 dias já está virando água e começa a se desmanchar. Mas existe fato, porque esse corpo foi comprado, ele é possessão de Deus, ele pertence a Deus. Aí você tem um espírito, não vou entrar nesse mérito, porque eu não estou aqui para discutir teologia,
Eu defendo a linha tricotômica. Você tem espírito, alma e corpo, 3 partes distintas. Então, o espírito, ele separa do corpo. E ele, como o espírito e a alma é inseparável, é parte distinta, mas é inseparável, o espírito dele vai desintegrar desse corpo e ele vai subir. E quando ele chega lá diante de Deus, Deus determina se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda. A direita já sabe, é gozo, é alegria, é paz eterna. Tudo para Deus é a direita. A esquerda você já sabe, sofrimento, desprezo e condenação eterna. Toda a alma, todo espírito do homem, ao desintegrar deste corpo, ele sobe e ele tem que se apresentar a Deus, porque Deus é criador de todo espírito que existe aqui, e principalmente o espírito humano. É lógico que o animal não tem espírito, ele tem alma no sentido de vida sensitiva. Ele tem alma, a alma está no sangue, a vida do animal está no sangue. Morreu, alguém diz que o espírito do animal vai para o céu, mas não esse céu que nós esperamos. Bom, o corpo, ele vai para o pó, como diz Eclesiastes capítulo 2, e o corpo fica no pó, mas ele pertence a Deus. O dia do arrebatamento da igreja, a alma, o espírito dos salvos, elas estão no paraíso. Antes da morte do Senhor Jesus, desciam todos, e lá embaixo, no Seol, ou Hades, um lugar separado, lugar de gozo, de paz, que os salvos desciam no seio de Abraão, e o lugar de sofrimento gera horror e desprezo eterno. É descrito pela parábola do rico e Lázaro, porque ambos estavam embaixo, porque Jesus ainda não tinha morrido e não havia ressuscitado. Após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, para se cumprir as escrituras sagradas, que ele é a primícia, o primeiro a ressuscitar e entrar no céu, porque antes dele ninguém entrou no céu. Ele ressuscitou e ele que foi inaugurando esse caminho que dá acesso a Deus. Viu? Ele subiu para o céu, e quando ele subiu, sai da frente, porque é o Cristo poderoso que ressuscitou e está subindo aí para chegar no céu. Então ele inaugurou um novo e vivo caminho que dá acesso a Deus. E ele, ao subir ao céu, a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, lá para o versículo de número 11 a seguir, vai lendo lá, mas você lê em casa, não lê agora não. Diz que ele levou cativo o cativeiro. Ele foi lá embaixo, enquanto o seu corpo estava na sepultura. Jesus não ficou parado não, ele foi lá embaixo no seio de Abraão, e lá ele anunciou a sua morte. Ele pregou não somente para os patriarcas que morreram na esperança da vinda dele, como Abraão, Davi, os profetas que profetizaram a sua vitória sobre o pecado, sobre a cruz do Calvário. E anunciou, ele não foi lá pregar a salvação, como algumas pessoas ensinam, para os espíritos que estavam em prisão e para aqueles que morreram. Porque depois que a pessoa morre, irmão, não tem mais jeito. A oportunidade é quanto está vivo.
E quando Jesus foi lá, ele transportou aquele lugar que era chamado seio de Abraão, aonde estava Lázaro, que o rico olhava e o via no gozo, e pedia a ele que molhasse pelo menos o dedo e refrescasse a sua língua, porque ele do outro lado estava em chama. Pai Abraão disse: quem está aqui não passa para lá, e quem está lá não consegue passar para cá, porque entre um e outro existe um grande abismo, que é o Tártaro, o lago de fogo e enxofre. É o lugar mais terrível que pode existir. Quem chegava perto tinha até horror, não chegava perto. Mas o que eu estou falando é que quando Jesus, ele ressuscitou, ele transportou este lugar para cima. Depois da sua morte e ressurreição, o caminho agora está aberto. Os salvos não descem, parou de descer. Os salvos agora é levado, eles sobem para o paraíso. Paraíso, Paulo ele explica que um homem, ele não sabe se é no espírito ou fora do espírito, ele não sabe, mas foi levado ao terceiro céu, ouviu coisas que não é, qual a expressão que ele disse? Inefável, que não é lícito o homem ouvir, não consegue captar, entender. Lá no terceiro céu, entende-se que debaixo do altar de Deus estão as almas de todos os salvos. Pelo menos é o que o Apocalipse demonstra. Não estão dormindo, não estão ouvindo música dia e noite, como alguém pensa. Esse é um céu enfadonho. Estão vivos, conscientes, ativos, porque os mártires da grande tribulação, quando chegar lá, João viu e ouve eles clamando a Deus e dizendo: ó Deus, santo e justo, até quando vingará o nosso sangue, o sangue daqueles que foram fiéis? Por que eles estão clamando? Porque eles estão conscientes, não estão dormindo, eles estão falando, eles estão conscientes, eles não estão num sono profundo. Então, justamente, existe um estado intermediário entre a morte, os que morreram em Cristo, que morreram na fé, os que morreram salvos, os que morreram na esperança do arrebatamento da igreja, os que morrem esperando o arrebatamento da igreja, fiel a Deus, como aqueles que morreram antes do nascimento de Jesus, morreram na esperança que ele ia vir, que ele ia nascer, que ele ia crescer, que ele ia morrer na cruz para salvar eles. Morreram na esperança, morreram salvos como Abraão morreu, Davi morreu, e outros morreram na esperança. E os que morrem hoje, na esperança do arrebatamento da igreja, morrem na fé, na certeza da vida eterna, morre com a esperança que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Se ele for antes do arrebatamento da igreja, mas ele vai estar lá esperando os que ficarem aqui para serem transformados. No ato que Jesus descer, Paulo explica isso em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 5:17, 4:17, que nós que ficarmos vivos não precederemos os que dormem no Senhor, aqueles que morreram em Cristo. Dormem aqueles que morreram. Nós não precederemos, porque ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Primeiro, né? 1 Tessalonicenses 4:17. Primeira Tessalonicenses, não é primeiro, 1 Tessalonicenses 4:17. Então veja bem, começa aí.
Eu quero que a igreja entenda que tem algumas pessoas que fazem confusão com ressurreição. A ressurreição, ela é física. A ressurreição é do corpo. A ressurreição não é da alma, do espírito. Porque o espírito, na hora que desintegra, que sai, que separa do corpo, o espírito, ele já sobe, ele já está lá no paraíso. Então não é a alma, não é o espírito que vai ressuscitar. O que vai ressuscitar é o corpo. Mas como assim, pastor? Se esse corpo dissolve, se esse corpo vira água, vira pó, ele volta para o pó, é aí que está o segredo. A valorização desse corpo. Deus comprou esse corpo. Esse corpo pertence a Deus. Não importa os átomos desse corpo, as moléculas, que está lá na poeira, que está lá no pó, misturado lá no cemitério, lá no mar, aqueles que morreram afogados lá, ou carbonizado. Deus é um Deus tremendo, que Ele olha e sabe, e quando Ele dá a sua palavra de ordem, as partículas, elas irão se juntar, e o seu corpo, pelo poder, a unção, a glória, o poder sobrenatural divino irá ressuscitar. Não será um corpo feio como esse. Cheio de reumatismo, todo torto. Viu? Pessoas faltando uma perna, outros faltando um olho, outros faltando um dedo. Não, será um corpo perfeito, porque o nosso Deus é perfeito. A sua igreja entrará num estado de glória, um estado eterno perfeito. A sua igreja será uma noiva perfeita. Ela estará na presença do seu noivo, com todos os detalhes, sem faltar nada. Deus preparou isso para a sua igreja. Glória a Deus. Por isso, irmãos, foi o alto preço que Jesus pagou para isso ser realizado, para ser assim, para você desfrutar desse privilégio da salvação. É o que Deus reservou. Por causa disso que Paulo, ele fala que as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, que não subiu aqui, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. São coisas que só o Espírito de Deus pode revelar e te fazer você entender e compreender. São coisas sublimes, coisas maravilhosas que Deus reservou para os santos, para os que servem a Ele. Aí, irmãos, muitas das vezes as pessoas, eles adoram a Deus, glorificam a Deus, servem a Deus por as coisas materiais que eles esperam receber de Deus. Aí se Deus dá, ele adora. Se Deus não dá, ele fica triste, moribundo, ele se frustra, mas não adora a Deus por aquilo que Deus já fez por você. Foi comprar e pagar um preço caro por sua alma, e por aquilo que Deus preparou na eternidade por você. É ser ingrato e não ter sabedoria, trocar a glória futura por uma glória passageira nesta vida. As coisas aqui terrenas são boas, eu não vou dizer que não é. Quem não gostaria de morar num verão tão quente desse lá na Praia da Costa? Eu gostaria de morar. Eu não gostaria de ter um carro importado para me andar? São boas, mas jamais eu vou trocar minha glória eterna por as coisas passageiras desta vida. Tudo isso é lixo comparado com um linho fino, puro e resplandecente que está guardado para mim lá na eternidade. Você pode levantar sua mão e glorificar a Deus. Então ame a Deus. Calamachurianto, calamacai. Ama o que Deus preparou para você. Valorize a sua salvação. Valorize o preço que Jesus pagou por ti.
Ele te comprou para você ter direito nestas coisas maravilhosas que Ele preparou na vida eterna para você. Muitas das vezes nós focamos tanto, a nossa mente fica tão focada nas coisas materiais desta vida, que nós desprezamos e desvalorizamos as eternas. Esquecemos delas. Parece que elas não fazem parte da nossa vida. Parece que elas não estão reservadas para nós. Não é para você que é servo de Deus, é para você que é um servo de Deus, para você que é um cristão. Jesus te comprou e te preparou, está preparando a sua vida, porque quando chegar lá nas bodas do Cordeiro, Ele quer te vestir de linho fino, puro e resplandecente. Ele te espera lá, e Ele tem o prazer de te servir lá naquele dia. Quando você for servido por Jesus, você vai lembrar. Eu imagino, para não haver a lembrança das coisas passadas, é o que a Bíblia diz, que não haverá lembrança das coisas, porque a mente ela vai ser transformada, a sua mente vai ser mudada, transformada pelo poder de Deus. As coisas terrenas não vai te satisfazer. Se satisfaz aqui ao lado humano. A consciência humana ela se satisfaz, mas essa consciência vai ser transformada pelo poder de Deus. Você não vai lembrar, você vai ficar igual Pedro lá no Monte da Transfiguração. Você vai esquecer de tudo. Você não vai lembrar que você deixou casa, que você não vai lembrar que você deixou carro, você não vai lembrar que você deixou caderneta de poupança, você não vai lembrar que você deixou filho para trás, você não vai lembrar que você deixou parente para trás. Essas coisas não vai atingir a sua mente lá no céu, porque ela vai ser tomada pela glória, pelo poder, pela presença de Deus, e você vai contentar somente com a glória celestial. Lá não haverá tristeza, sofrimento, angústia, não haverá lugar para essas coisas. Agora, o que a Bíblia nos prova isso? Como eu posso entender isso? Qual é a convicção que eu tenho, a certeza, a segurança? Essa convicção subjetiva, ninguém vê, mas ela está aqui dentro de mim, ela está dentro de você. Só você sabe o quanto você crê. Só você sabe a certeza que você tem. Só você entende isto, a convicção. Eu vou estar lá nas bodas do Cordeiro. Se Jesus vir esta noite, eu não vou ficar, eu vou subir. Se eu morrer, eu vou para o céu. Ninguém me segura, ninguém me detém, ninguém vai me segurar, porque eu tenho a certeza da minha salvação. Quantos têm a certeza? Levante a sua mão e glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que nós precisamos. Nós não podemos perder essa convicção, essa certeza. Você não pode deixar nada desse mundo entrar aqui, ó. Porque começa aqui. É o campo de batalha que o inimigo trava com a gente, é aqui, na mente. Na mente. É aqui que processa os pensamentos. E aí começa um pensamento e ele começa a tomar forma. A imaginação
ela começa a dar forma, ela vai formando, e a coisa vai tomando um volume, crescendo, e vai tomando o espaço de Deus na nossa vida, na nossa mente, e aí nós vamos enfraquecendo e perdendo essa certeza, essa convicção. Só vou descrever, não dá tempo para eu ler. Mas Elias, um dia, chegou para Eliseu. E você sabe aonde Eliseu estava? Na roça, trabalhando. Vocês sabem da história. Eliseu estava lavrando com 12 juntas de boi. Não é isso que a Bíblia fala? Imagine um homem arando terra com 12 juntas de boi. Parece que para Eliseu tudo tinha que ser dobrado. Eliseu não contentava com pouca coisa. Se um homem para lavrar com 2 juntas de boi não é fácil segurar um arado, imagine com 12. Mas Elias chegou lá no campo, tirou a sua capa e jogou sobre Eliseu. A capa. Eliseu entendeu imediatamente a mensagem. Largou, pegou as 12 juntas de boi, foi para casa e pediu a ele um tempo. Deixa eu ir lá e dar um beijo no papai e mamãe. Porque eu sei que daqui para frente, já não vou ter tempo mais. Foi lá e deu um abraço à mamãe, deixou ela chorando. Meu filho, não vou ter mais você em casa. Você não vai vir mais almoçar em casa. Não, mamãe. Eu fui chamado para atender a obra de Deus. Matou os bois, fez um churrasco, convidou os amigos, fez um churrasco, deu um churrasco ali e aqui. E aí começou o período da provação. Elias falava com Eliseu: fica aqui, porque eu vou em Gilgal. Diz: Deus me guarde, meu irmão, não vou te deixar nunca. E agarrou em Elias. Elias: fica aqui que eu vou em Betel. Disse: não, senhor, eu vou ficar aqui? Vou nada. Sabe lá que o meu senhor toma você de mim? E aí? Não, não vou te deixar. Agarrou ele: fica aqui porque eu vou a Jericó. Não, de jeito nenhum, não te largo de jeito nenhum. Olha, Eliseu, você fica aqui porque eu vou lá depois do Jordão. Vou atravessar o Jordão, eu vou lá. Não, senhor. Você, pede o que quer. Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Entendeu que tudo para Eliseu não podia ser pouco, tinha que ser coisa dobrada, porção dobrada. Por causa disso que Eliseu operou o dobro de milagre do que Elias fez. Ele não se contentava com pouca coisa, principalmente do mundo espiritual. Para satisfazer Eliseu tinha que ser muita unção, muito poder, muita glória. E a unção era tão grande na vida dele, que até depois de morto, o seu cadáver ressuscitou um defunto. Saíram correndo, carregando o defunto. A primeira cova que eles encontraram aberta, jogou lá e era de Eliseu. Quando ele caiu lá, tocou nos ossos de Eliseu, ele levantou. Porque Eliseu tinha porção dobrada. Você está entendendo? Não se contenta com pouca graça de Deus na sua vida. Não se contenta com pouca unção. Deus quer abrir as comportas do céu, porque Deus tem muito, Deus tem abundância para você, Deus tem muita graça, Deus tem muita unção, Deus tem muita revelação para você. Amachurianto Calamacai, Deus tem muito poder para a sua igreja, Deus tem muita graça. Abra o seu coração e receba a graça de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se você sente vazio, se você sente frio, se você sente desmotivado, se você sente parado, é noite do Espírito Santo começar a te encher.
É noite do Espírito Santo começar a te renovar. É noite do Espírito Santo começar a te tomar em mistério, em variedade de língua, te usando nos dons, te capacitando para ser um instrumento, para ser um vaso. Aleluia! Deus quer fazer o seu vaso transbordar nesta noite. Calamachurianto, calamanabacai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, e aí Eliseu falou para Elias, ele disse: olha, se tu me veres subindo, meu filho, se você estiver pronto de me ver subindo, você pode saber que isso aí é com Deus. Dura coisa você está me pedindo, eu não posso te dar. Mas sabe qual foi a estratégia de Eliseu? Foi ele não tirar os olhos de Elias. Ele não afastar de Elias. Ele não afastou de Elias. Não se afaste de Cristo. Estavam juntos, atravessaram o Jordão. E quando eles atravessaram o Jordão, começou a soprar uma brisa. Começou a soprar uma brisa, e parece que eu vejo aquela brisa separando Eliseu e Elias. Entrou no meio aquele redemoinho, e naquele redemoinho desceu carros e cavalos de fogo, e aquele redemoinho pegou Elias e levou Elias, e Eliseu ficou olhando. Elias subiu, mas deixou a capa para Eliseu. Ele tinha atravessado, e agora Eliseu dobra aquela capa e lança sobre o Jordão e invoca o Deus de Elias. O Jordão se abre e ele passa. Para Eliseu, irmão, essa capa significava tudo. Essa capa, então, era transferência de autoridade. Para voltar, para passar, Elias estava com a capa, ele atravessou o Jordão com ela. E para voltar, Elias já tinha sido levado no redemoinho, não é isso? Não é isso que aí? Ele subiu. Mas e para voltar? Mas Eliseu recebeu a capa. A capa significa transferência de autoridade. Elias foi, mas Eliseu recebeu a autoridade. Eliseu preparou Elias e deixou sua capa com ele. E ele abriu o Jordão e atravessou. Aquela capa era o abrigo, era tudo. Dar capa para uma pessoa, deixar a capa para alguém, foi o que Elias fez. Se ele não tivesse vigilante, ficasse dormindo, envolvido com outras coisas, tivesse envolvido com outras coisas, Elias ia subir, para quem ele ia deixar a capa? Mas veja bem, o que nós estamos falando aqui é o tipo do arrebatamento da igreja. Você não pode ficar longe de Jesus. Se apega em Jesus. Se liga com Ele. Não importa se você está trabalhando, você está viajando, você está em casa, está fora de casa, você está no estado, ou fora do estado, ou fora do país, mas com Jesus você não larga Ele. Aonde você estiver, quando chegar a hora, meu irmão, Ele vai te chamar e você vai estar preparado. O Espírito Santo de Deus, Ele vai te levar.
Agora veja bem a importância. Entenda que a nossa salvação, ela é uma salvação completa. Completa. Aí Deus precisa, não é porque Deus precisa, não vou usar o termo Deus precisa, mas imagine você lá no céu sem o seu corpo. Que coisa feia que ia ser. Feia aquela fumaça que ia aparecer assim, está entendendo? Ia aparecer aquela fumaça daqui a pouco. Cadê fulano? Já sumiu, já evaporou. Sempre ia aparecer uma alma depenada. Está entendendo? Não. A salvação de Deus, ela é perfeita, ela é completa. Deus salvou a sua alma, pagou um preço por sua alma, mas pagou também um preço por esse corpo. Por isso que nós lemos que nós devemos glorificar a Deus no corpo e no espírito. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele não é para ser destruído. Cuida desse corpo, irmão. Aí tem pessoas que não gostam de médico, de tomar remédio. Não, se Jesus não te curar, se não tiver fé para ser curado, então vai para o médico. Viu? Não deixa esse corpo encher de colesterol, triglicerídeos e diabetes, não. Esse corpo vale ouro, um preço inigualável. Cuida desse corpo. Você serve a Deus com este corpo. Tem pessoas que desprezam o corpo, está nem aí. E tem pessoas que não têm consciência e dizem: morreu, pode me jogar em qualquer lugar. Não. Esse corpo, ele é precioso. Cuida dele. O que a Bíblia nos fala como exemplo? Os irmãos já conhecem? Efésios capítulo 4 e 30. Está escrito lá. Eu quero que os irmãos observem o que está escrito. Dentro desse contexto, redenção, ele tem uma conotação diferente de outros textos. Às vezes, quando nós vamos analisar no grego, tem um sentido diferente de redenção aqui. Não vou detalhar, talvez numa outra oportunidade. Efésios 4:30 está dizendo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você não pode entristecer ele. É a pessoa mais delicada que tem, linda, maravilhosa. É o Espírito Santo. É a pessoa mais amável que tem. É a pessoa do Espírito Santo. Não entristece ele. Seja amigo do Espírito Santo. Abrace o Espírito Santo. Diga a ele que ele é bem-vindo no seu coração, na sua vida. Recebe ele, recebe bem. Faz aquela recepção boa ao Espírito Santo. Não entristece ele. Aí ele diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aí ele diz, preste atenção, no qual estais selados para o dia da redenção. Estais selados para, indicação, para o dia da redenção. Vai ser o dia da redenção. Esse corpo, ele vai ficar preso aqui, porque ele está sujeito à morte. Deus já disse que o espírito sobe e o corpo fica. A morte é a consequência do pecado que foi gerado lá no Éden. Nós sofremos isto. Nós sofremos o desgaste deste corpo. Envelhecemos. Sentimos dor. Sentimos cansaço. Sentimos fadiga. É o desgaste. E a culpa desse desgaste é justamente por causa do pecado. E as consequências da presença do pecado neste corpo, embora somos perdoados por Jesus.
recebemos o perdão e a salvação, mas esse corpo, ele sofre as consequências. Por isso, ele vai ser transformado. Agora, Deus conhece cada corpo e Deus conhece aqueles que são selados. Eu vou te dar um exemplo só para você entender. O dia que Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus chegou lá no túmulo e Jesus disse assim: Lázaro, vem para fora. Quem ressuscitou? Lázaro. Ele já estava morto quantos dias? 4 dias. Se Jesus chega lá e chama e fala assim: mortos ressuscitam, milhões de mortos desde Adão ia ressuscitar. Mas Jesus chamou Jesus chamou Lázaro, vem para fora. O espírito de Lázaro veio, entrou naquele corpo, ele se compôs novamente, estava em decomposição, e Lázaro veio para fora. No dia da ressurreição, somente os corpos que estão selados, somente os corpos que estão selados, a morte vai abraçar ele, vai falar: não, você não vai levantar daqui, você não vai. Mas o poder de Deus é maior. Deus vai falar assim, em outras palavras: este corpo foi comprado, eu criei e comprei, é meu, me pertence. Vem, a morte não vai poder segurá-lo. Você sabe por que a Bíblia diz que o último inimigo que vai ser vencido vai ser a morte? Porque justamente ela tem o poder, é um estado que oprime, que prende, que segura aqui embaixo. A morte é daqui, não é lá de cima. A morte é aqui de baixo, ela prende aqui. Mas Deus vai dar ordem, Deus vai redimir, vai fazer a redenção, vai tirar de sobre o poder da morte para triunfar. Aí você vai vencer a morte também, como Jesus venceu. Esses corpos, aonde estiverem, não importa o modo que morreu, não importa as condições que morreram, os salvos irão ressuscitar. Aí presta atenção, diz que a ressurreição é do corpo, não é da alma e do espírito. O espírito está lá em cima, no terceiro céu, no paraíso. Eles vão voltar e receber os seus corpos, e esse corpo vai ser transformado. Aí a palavra de Deus diz que esse corpo é selado. Como que a Bíblia diz? Porque justamente o selo, ele demonstra aqui uma transação. Coloque para mim Jeremias capítulo 32, versículo 9, o versículo de número 10. Quando você compra uma propriedade, você faz uma escritura pública dela, não é isso? Você vai lá no cartório e você faz uma escritura. E para você ter uma legalidade maior sobre essa escritura, além de você fazer a escritura, você vai lá e registra essa escritura no cartório de escritura pública. Além de você ter ela é registrada em cartório. Então você é o dono legal deste imóvel. E aí Deus, ele te comprou, e Deus te selou. Sabe o que Deus fez? Ao te comprar, ele disse: você agora é meu, então eu vou colocar a minha escritura em você, meu direito de posse,
eu vou colocar o meu espírito em você. Aí ele faz uma recomendação: não entristece ele, senão ele vai embora. Você precisa dele. A sua garantia da sua ressurreição ou da sua transformação para subir e estar lá no céu é você manter o meu selo, a minha escritura de posse. Eu vou te explicar o porquê, porque tem um detalhezinho aqui, preste atenção. Os anjos foram criados por Deus, eles foram criados para viver lá no céu. Anjos não foram criados para viver aqui. Eles podem vir aqui por ordem divina, mas eles vêm e voltam, porque a habitação deles é lá em cima. Você foi criado para viver aqui, você não é anjo. Por isso você tem um corpo de matéria, composição física. Esse corpo é uma matéria daqui de baixo. Embora você tenha duas composições, ao mesmo tempo que você tem a matéria que te liga a esta terra, você tem o espírito que te liga no céu. Você está ligado nessa terra pelo corpo, ele volta, mas quando você morre, o espírito volta a Deus, porque você está ligado em Deus, você é criado por Deus, imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado para viver aqui, ele não foi criado para viver lá em cima. Agora, para você viver lá na eternidade, o que tem que acontecer? Este corpo que está sujeito à morte, ele tem que ser vencido, ele tem que vencer a morte, e ele vai ser vencido, ele vai vencer a morte, melhor dizendo, na transformação que o Espírito Santo de Deus vai fazer nele. Esse corpo vai ser transformado, ele vai ser mudado deste estado de corruptível, de deterioração, de putrefação. Ele vai ser mudado para um estado incorruptível. A morte não tem mais acesso depois da transformação deste corpo. Aí você vai ser habilitado pelo poder de Deus para viver lá em cima, para viver lá no céu. Por causa disso que a igreja vai passar pela transformação, é o que a palavra de Deus diz, 1 Coríntios capítulo 15. Então preste atenção, quando nós lemos aqui, o irmão tirou na hora que eu apontei para mim, subscrevi o auto e selei-o, e ele foi confirmado por testemunha, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Vamos o próximo. Você leu? Não, tem que ser o 9. Leu? Traz o 9 para mim antes, o 9. 9, isso. Vamos lá, o 9 diz assim: comprei, está falando de compra. Comprei, pois, a herdade de Ananel, filho de meu tio, a qual está em Anadote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Vai agora o 10. Subscrevi o auto, fiz a escritura. E o que ele fez? O que ele fez? Selou. Só até aqui, só para te explicar o que está acontecendo. Israel estava sendo levado cativo para a Babilônia, ia ficar lá 70 anos. Jeremias deu prova que ele acreditava no retorno de Israel. Ele foi lá e comprou uma propriedade. Vai passar 70 anos. Quando eu voltar, eu tenho uma propriedade aqui. Ele estava demonstrando a fé, a confiança na promessa de Deus, no futuro, depois de 70 anos, que Deus ia trazê-los de volta. Ele comprou, registrou em cartório, selou e diz: é minha. É assim que Deus fez. Ele te comprou com o sangue do seu filho, ele te selou, colocou o selo em você. Você é meu. Quando meu filho voltar,
não importa se você vai estar vivo ou morto, este corpo é meu, me pertence. Eu vou arrancar ele lá da sepultura, aonde ele estiver, e você vai ser transformado em um corpo glorioso, para estar comigo, para viver para sempre. Glória a Deus. Meus irmãos, a hora acabou, não dá tempo. Mas eu quero que você entenda que a palavra do Senhor, ela está nos mostrando aqui que a salvação não é só isso que às vezes a gente escuta, e que as pessoas cantam e interpretam através da letra de um hino. E muito mais do que isso. É uma salvação completa. É um plano perfeito que Deus realizou. E eu estou mostrando aqui que esses são os passos que vai acontecendo no processo do arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja estiver lá no céu, nas bodas do Cordeiro, esse mundo vai estar passando pela pior catástrofe. Você acha que os tsunami, maremoto, essas tragédias que estão acontecendo, tem pessoas falando e descrevem isso como os acontecimentos do Apocalipse. Você sabe como a Bíblia descreve o que é que está acontecendo hoje? São princípio de dores. Ainda não é a dor. Princípio de dores. Depois que esta igreja for arrebatada, que ela estiver lá nas bodas do Cordeiro, você e eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá. Nós vamos estar juntos lá na festa das bodas do Cordeiro. Esse mundo vai estar passando por uma destruição inigualável. Nunca ouviu falar. Mas Deus, esta noite, através da sua palavra, Ele nos fortalece, nos anima e nos prepara e acende esta esperança em nosso coração. Jesus, o dia que Ele foi para o céu, Ele acendeu uma chama e colocou na sua mão e diz: esta é a prova que tu me amas, que me espera, não importa o tempo que eu demorar. O dia que eu voltar e que eu chegar lá nas nuvens e olhar para você, eu vou ver esta chama acesa. Eu sei que o sinal do seu amor, eu sei que o sinal da sua lealdade, eu sei que o sinal da sua devoção é esta chama acesa. Ainda que a tempestade sopre, ainda que haja frieza, mas a sua chama não vai apagar, porque você vai estar sempre me esperando. Esta chama ainda está acesa. Esta chama ainda está acesa. Jesus pode aparecer lá nas nuvens, que Ele vai ver esta chama acesa. Se ela ainda está acesa, adore. Se ela ainda está acesa, glorifica. Se ela ainda está acesa, diga: ora vem, Senhor Jesus, eu estou te esperando. Aleluia. Porque foi assim com as virgens, com as 10 virgens. 5 delas não tiveram cuidado, a sua chama estava se apagando, não tinha azeite de reserva.
A lamparina estava apagando, a devoção, o fervor havia diminuído, havia acabado. Mas tinha 5 virgens que as suas lâmpadas estavam acesas. E elas ainda tinham azeite de reserva para colocar. Deus nos dá azeite de reserva nesta noite. Não importa o que os outros pensam de mim, não importa o que os outros pensam desta igreja, não importa o que os outros pensam da minha fé, da minha maneira de te servir. O que importa, Senhor, que eu tenha azeite de reserva e que a minha lâmpada esteja acesa. Aproveite nesta noite e renove o seu azeite. Aproveite nesta noite e renove o seu ânimo. Aproveite nesta noite e renove o seu fervor. Aproveite nesta noite e renove a sua devoção. Aproveite nesta noite e se renove espiritualmente. Diga para ele: ora vem, Senhor Jesus, eu estou pronto, eu almejo entrar no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Se Jesus não vir, terça-feira a gente continua.